Você ora, acredita, mas sente que nada muda? E se o problema não fosse a sua fé, mas as palavras que você usa todos os dias? Existe uma força escondida na sua voz, uma vibração capaz de abrir portas, curar feridas e mudar destinos. E é sobre esse poder que o Salmo 27 e Florence Scovel Shinn falam. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa frase é mais do que uma oração. É um decreto vibracional, uma senha energética que desperta a presença divina dentro de você. A luz aqui não é algo externo. É o estado de consciência que se acende quando você fala com fé. Florence dizia que a palavra é o ponto de contato entre o homem e Deus. Ela é a semente invisível que, lançada com confiança, dá forma ao que você vive. Toda vez que você fala, cria. Toda vez que declara, planta. E o universo responde não à sua intenção, mas à vibração por trás da sua voz. O Salmo 27 começa com coragem e termina com certeza. Entre esses dois extremos está o segredo da criação consciente, a palavra guiada pela fé. Quando você diz, o Senhor é a minha luz, está lembrando ao subconsciente que há uma força superior conduzindo seus passos. Você não está à mercê do acaso. Está sendo guiado pela luz que conhece o caminho, mesmo quando os seus olhos não enxergam. Pare um instante. Pense nas palavras que você tem usado para falar da sua vida. Quantas vezes você diz, está difícil, as coisas não dão certo, acho que não consigo? Essas frases repetidas se tornam decretos inconscientes. Elas criam sombra, e a sombra é o resultado da palavra sem luz. A fé, segundo Florence, começa na boca. A palavra é o instrumento mais direto de reprogramação mental que existe. É por isso que o Salmo 27 é tão poderoso. Ele transforma medo em força por meio da fala. O som é vibração, e vibração é criação. Tudo o que existe começou com um som, uma intenção expressa. Quando você diz, a quem temerei, está desafiando o medo. Está declarando, não há poder fora de mim capaz de me destruir, porque a luz que me guia é maior do que qualquer escuridão. E nesse instante o campo energético ao seu redor começa a mudar. A energia densa perde espaço, e o subconsciente, que é obediente, começa a agir de acordo com a nova ordem vibracional. Florence chamava isso de o jogo da vida e como jogá-lo. Ela dizia, a palavra é a varinha mágica do ser humano. E o Salmo 27 confirma essa verdade. Quem fala com fé cria escudos invisíveis. Quem fala com medo alimenta monstros imaginários. Tudo o que você afirma com emoção profunda se torna real. Por isso, quando o salmista diz, o Senhor é a minha luz, ele não está pedindo proteção. Está se fundindo com a própria fonte da luz. É uma afirmação de identidade espiritual. A fé aqui não é súplica, é lembrança. Você não precisa implorar pela luz, você é a luz. E quando essa consciência se instala, o medo se dissolve naturalmente, porque o medo não suporta a presença da verdade. A luz não luta contra essa escuridão. Ela apenas brilha e a sombra desaparece. Seja sincero, como você tem usado a sua palavra? Ela cura ou fere, constrói ou enfraquece, abre portas ou fecha caminhos. O universo é neutro. Ele apenas reproduz o som que sai de você. Se o som for amor, a resposta será amor. Se for dúvida, a resposta será confusão. O Salmo 27 é um convite para alinhar a voz com a alma. Não é sobre repetir frases sagradas mecanicamente. É sobre sentir o peso e a vibração de cada palavra. Quando o salmista diz, o Senhor é a minha luz, ele está afirmando, eu sou guiado pela clareza, protegido pela presença e sustentado pela fé. Florence dizia, a vida se move na direção das palavras que você fala. E isso não é metáfora, é lei espiritual. Cada frase é uma semente. Cada som é um comando. E o que você comanda com fé, o universo obedece com perfeição. Pare agora e fale em voz baixa. O Senhor é a minha luz. Sinta a vibração dessa frase atravessando o corpo. Perceba como o ar muda, como o coração desacelera, como a mente clareia.
Isso é luz se manifestando. Você acabou de mudar de frequência. A palavra é o instrumento mais rápido de elevação vibracional. Por isso, fale como quem já está no estado que deseja. Fale como quem já venceu. Fale como quem já possui o que busca. Não diga, um dia eu terei paz. Diga, a paz já habita em mim. Não diga, espero pela abundância. Diga, a abundância já flui através de mim. A fé verdadeira é a linguagem da certeza. E a certeza começa na boca. Quando você fala com fé, a voz se torna luz. E a luz é o poder mais forte do universo. Agora declare com firmeza: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A minha palavra é sagrada. A minha voz cria realidade. Repita isso quantas vezes for necessário, até o corpo acreditar. Essa é a primeira chave do Salmo 27. A luz está nas palavras, e o verbo é o início de toda a transformação. Se um exército se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Essa é a alma do Salmo 27. Não é uma frase de bravura, é uma declaração de frequência. O salmista não está dizendo que não existe perigo. Ele está dizendo que a fé o coloca acima do medo. Florence Scovel Shinn chamava isso de o poder da confiança invisível. A fé verdadeira não se baseia em provas, mas em vibração. É a certeza silenciosa de que tudo está resolvido, mesmo que nada ainda pareça certo. Ela dizia: aquele que confia em Deus nada teme, e aquele que nada teme tem tudo. O medo é a sombra da dúvida. Ele não é real, é a distorção da luz. Quando a mente se desconecta da fé, o medo se instala. Mas quando a palavra se alinha à confiança, o medo se dissolve como névoa sob o sol. O Salmo 27 nos ensina a falar com fé diante do invisível. Porque é fácil ter fé quando o caminho está claro. Mas o verdadeiro poder aparece quando você fala com coragem no meio da escuridão. Quando tudo parece desabar, e mesmo assim você diz: o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Florence dizia que, quando o medo chega, é sinal de que uma bênção está próxima. O medo é o último teste antes da manifestação. Ele vem para perguntar: você confia mesmo? E a única resposta que dissolve o medo é a palavra firme. Falar com fé não é ignorar a realidade, é afirmar a verdade superior sobre ela. Quando você declara, eu sou protegido, não está negando os perigos, está ativando o campo que te torna invisível a eles. A palavra não muda o mundo, muda a sua vibração. E o mundo muda como reflexo. Florence chamava a palavra de escudo verbal. Ela dizia: a palavra falada com fé é um muro invisível de proteção. E é exatamente o que o salmista descreve aqui. Se um exército se acampar contra mim, o meu coração não temerá. Ou seja, o medo pode até bater à porta, mas o coração não abre. Pare um instante e observe seus pensamentos. Quantas vezes você repete frases de medo ao longo do dia? Eu não vou conseguir. Isso é muito difícil. Vai dar errado. Essas palavras são convites abertos à energia da dúvida. Mas você pode mudar isso agora. Substitua cada frase de medo por um decreto de fé. Quando o pensamento negativo surgir, fale: o Senhor é a força da minha vida. Repita até o corpo acreditar. A voz é o comando que realinha o inconsciente. A confiança não é uma emoção, é uma escolha. É decidir permanecer na vibração da luz mesmo quando tudo escurece. O corpo pode tremer, mas a voz precisa permanecer firme, porque a voz é a ponte entre a alma e o mundo. É através dela que a fé se torna forma. Florence dizia que toda pessoa vive cercada por um campo verbal, uma atmosfera criada pelas palavras que ela fala repetidamente. Quem vive reclamando cria um campo denso. Quem fala com fé cria um campo luminoso. E é nesse campo que os milagres acontecem. O Salmo 27 é um manual de blindagem energética. Cada versículo é uma armadura de vibração. Quando você o declara em voz alta, o subconsciente entende: eu sou guiado, eu sou protegido, eu sou luz.
E essa certeza silenciosa começa a mudar tudo ao redor. Mas existe um segredo. Você precisa falar com emoção. Não é sobre repetir, é sobre sentir. Florence dizia: a palavra sem sentimento é como uma semente seca, não germina. Por isso, quando recitar o Salmo 27, sinta o que diz. Sinta o poder na voz. Sinta a luz preenchendo o corpo. Sinta o medo se dissolvendo como gelo sob o sol. A confiança é a vibração mais alta da fé. Ela é o oposto do desespero, porque o desespero tenta controlar. A confiança permite, o desespero empurra. A confiança flui, e o universo só responde ao fluxo. Murphy dizia que o subconsciente trabalha em silêncio, mas Florence lembrava que o verbo é o gatilho que o ativa. É como acender a luz num quarto escuro. Você não precisa empurrar a escuridão para fora, basta acionar o interruptor. A palavra é o interruptor da alma, e a fé é a eletricidade que a faz brilhar. Então, quando a vida parecer confusa, quando sentir medo, não se cale. Fale com autoridade espiritual. Diga: o Senhor é a força da minha vida. Eu confio, mesmo sem ver. Repita até sentir o coração se alinhar ao ritmo da paz. O medo não resiste à vibração da fé sustentada. O Salmo 27 é o canto da alma que aprendeu a confiar sem provas. E Florence traduz essa verdade com simplicidade. O invisível responde ao som da sua voz. Então fale, declare, afirme, não como quem tenta convencer o universo, mas como quem já sabe que está sendo ouvido. Essa é a segunda chave do Salmo 27. A confiança não é uma espera passiva, é uma vibração ativa. Ela fala, mesmo quando o mundo está em silêncio. Ela declara, mesmo quando o medo grita. E ela vence, porque a fé falada se transforma em força criadora. Florence Scovel Shinn dizia que a vida é um jogo de palavras e sentimentos. Quem entende as regras, cria. Quem ignora, repete padrões. E a regra mais poderosa de todas é simples. Aquilo que você afirma com fé se manifesta. Essa é a lei do decreto, o princípio universal de que o verbo molda a realidade. Desde o Gênesis, tudo começou com uma palavra. Haja luz. A criação é som. O verbo é vibração. E cada som carrega uma frequência capaz de construir ou destruir. É por isso que Florence dizia, a palavra é a varinha mágica do ser humano. Quando você fala, o universo responde, mas ele não responde à dúvida, responde à certeza. Se você diz, eu nunca tenho sorte, o universo confirma, assim será. Se você diz, tudo coopera a meu favor, ele também confirma. A palavra é neutra. É você quem decide se ela cria ou destrói. O Salmo 27 é um exemplo perfeito da lei do decreto. Ele não é um pedido, é uma série de afirmações de poder. O Senhor é a minha luz. O meu coração não temerá. Ele me esconderá no seu pavilhão. Cada frase é um comando espiritual. Cada som é uma semente lançada na mente subconsciente. Florence explicava que o subconsciente é literal. Ele não interpreta, apenas executa. Se você afirma com força, ele cria as circunstâncias necessárias para confirmar a sua declaração. Ele organiza pessoas, lugares e acontecimentos para materializar o que você decretou. Por isso, o segredo não é pedir, é decretar. Não diga, Senhor, por favor, me protege. Diga, a presença divina me protege agora. Não diga, espero ser curado. Diga, a perfeição de Deus flui através de mim. Não diga, tomara que dê certo. Diga, tudo já está se alinhando a meu favor. Cada decreto é uma chave vibracional. Quando você fala com emoção e convicção, está ativando o poder criador. E o universo, que é obediente à vibração, começa a reorganizar o campo invisível para refletir o que foi dito. Florence dizia, a fé é uma palavra falada sustentada pela certeza. O problema é que muitas pessoas falam com fé intermitente. Ora declaram com convicção, ora contradizem o que disseram. Um dia afirmam, eu posso. No outro dizem, talvez não dê. E o universo, confuso,
apenas devolve indecisão. Por isso, o Salmo 27 insiste na repetição de verdades espirituais. O salmista não muda o tom, não hesita, não pede desculpas por acreditar. Ele declara com firmeza: o Senhor é a minha fortaleza. Ele me porá sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos. Perceba, ele não fala como quem espera, mas como quem já vive o que diz. Esse é o segredo. O verbo no presente é o idioma da fé. O verbo no futuro é o idioma da dúvida. Florence chamava isso de a linguagem da realização. Ela ensinava seus alunos a usar frases curtas, afirmativas e carregadas de certeza, como: tudo o que me pertence vem até mim agora. O que é meu por direito divino não pode ser negado. O poder divino abre todas as portas certas. Essas frases são decretos, e decretos criam movimento. O Salmo 27 é composto apenas de decretos. Por isso ele vibra poder, coragem e clareza. Ele é o hino da alma desperta que aprendeu a falar com autoridade espiritual. Falar é um ato de criação. Quando você fala, libera uma frequência. Essa frequência viaja, encontra correspondência e retorna multiplicada. Se a palavra é de medo, retorna em obstáculos. Se é de fé, retorna em milagres. A lei é exata. Por isso, vigie suas palavras. Não diga estou doente, diga estou me curando. Não diga estou sem dinheiro, diga a abundância flui para mim agora. Não diga a vida é difícil, diga a vida está me fortalecendo. Essas pequenas mudanças de verbo reprogramam o subconsciente, e o subconsciente cria de acordo com o novo comando. Florence dizia que a mente é o terreno e a palavra é a semente. Você colhe o que fala repetidamente, e quanto mais emoção coloca, mais rápido brota. Por isso, não fale por falar. Fale como quem planta o futuro. Cada frase é um ato mágico. Cada palavra é um decreto criador. Quando o salmista dizia, ele me esconderá no seu pavilhão, ele não descrevia um abrigo físico, falava de um estado mental. O pavilhão é o campo da fé, onde nada te alcança, e a palavra é o portal para entrar nesse campo. Quando você diz, o Senhor é a minha fortaleza, o subconsciente entende, estou seguro, e imediatamente o corpo relaxa, o campo energético se eleva e o invisível se reorganiza. A fé falada muda a vibração do corpo e a vibração do corpo muda o campo à sua volta. Essa é a lei do decreto em ação. Então, a partir de hoje, fale menos sobre o problema e mais sobre a solução. Pare de narrar o que está errado. Comece a afirmar o que está certo. Florence dizia, nunca fale do que você não quer ver manifestado. E o Salmo 27 ecoa isso com força. Espera no Senhor e anima-te. O verbo esperar aqui não é passividade, é confiança vibrante. É falar com fé enquanto o invisível trabalha. É decretar com a certeza de que a palavra já foi ouvida. A lei do decreto não falha. Ela funciona para todos, o tempo todo. E quem aprende a falar com consciência, desperta, se torna criador de sua própria realidade. Essa é a terceira chave do Salmo 27. A palavra é lei. E quem fala com fé, governa a própria vida. A palavra é escudo. Mas não qualquer palavra, apenas aquela que nasce da fé. Florence Scovel Shinn dizia, a palavra falada com fé é como uma espada de luz. Ela corta a sombra e cria passagem onde parecia não haver caminho. O Salmo 27 é a prova viva dessa verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Cada frase é uma armadura verbal, uma frequência que repele o medo e atrai proteção. O salmista não se esconde atrás da palavra, ele se ergue dentro dela. Ele não usa a fé como defesa, mas como estado de ser. Quando você fala com fé, cria um campo vibracional em torno de si. Esse campo é o que Florence chamava de círculo de luz divina. Ela ensinava que toda pessoa pode envolver-se com essa luz através da palavra. Basta declarar, com sentimento e presença, eu estou envolto pela luz de Deus. Nenhuma força contrária pode me atingir. E algo muda.
A vibração ao redor se eleva, o medo se dissolve e a alma reconhece o próprio poder. O escudo da palavra não é mágico, é vibracional. Ele não protege porque cria uma parede invisível, mas porque te coloca em outra frequência. Quando você vibra em amor e confiança, nada que ressoe em medo consegue te alcançar. É física espiritual, é lei de correspondência, semelhante atrai semelhante. Por isso, o Salmo 27 é mais do que uma oração, é uma declaração energética. Ele muda a frequência do ambiente, purifica pensamentos e reorganiza emoções. Cada versículo é uma frequência de proteção e coragem. Quando o salmista diz: "Ele me esconderá no seu tabernáculo e me porá sobre uma rocha", ele está decretando que a consciência dele está em segurança, acima das circunstâncias. E você pode fazer o mesmo. Quando a vida parecer instável, diga com convicção: "Eu estou firme na rocha da fé." Essa frase simples e poderosa envia um comando direto ao subconsciente. O corpo relaxa, a mente se acalma e o campo energético se fecha em harmonia. Florence dizia: "Nada de mal pode tocar aquele que vive na vibração da palavra certa, porque a palavra certa não é positiva, é alinhada. Não adianta dizer tudo está bem, se por dentro você vibra medo. A palavra só vira escudo quando o sentimento e o som estão em harmonia. Por isso, antes de falar, sinta, respire, alinhe-se e depois declare. O universo responde à vibração, não à frase. O escudo da palavra também se fortalece na repetição. Cada vez que você afirma algo com fé, o inconsciente reforça essa estrutura. É como polir uma espada até que ela brilhe. Por isso, repita diariamente: "O Senhor é a força da minha vida. Eu caminho na luz divina. Tudo coopera para o meu bem." Essas frases se tornam muralhas vibracionais. Quando a dúvida tentar entrar, declare: "A dúvida não me pertence. Eu caminho na luz e nada temo." E lentamente, o campo mental se limpa. A vibração da fé se instala. A palavra se torna escudo, e o escudo se torna paz. Florence também alertava: "Nunca use a palavra para se defender com raiva. A raiva é a sombra do medo. Quando você tenta usar o verbo para atacar, perde poder. O verdadeiro escudo é silencioso, firme e luminoso. Ele não precisa provar nada, apenas permanecer na verdade." O Salmo 27 não é um grito, é um canto. Não é um clamor de desespero, é um hino de certeza. Ele não pede para ser protegido, ele declara proteção. Essa é a diferença entre a oração do medo e a oração da fé. A primeira implora, a segunda afirma. Quando você afirma, o universo entende que a resposta já foi recebida. E quando o universo entende isso, ele age imediatamente. Porque a fé falada é a senha da manifestação. Florence dizia: "A palavra de fé é um cheque assinado pela alma e garantido pelo divino." Então, fale com autoridade espiritual. Diga em voz alta, sempre que o medo tentar te envolver: "O Senhor é a minha luz. A presença divina me protege. Eu sou guiado em segurança e paz." Repita até sentir. Repita até que o corpo relaxe. Repita até que o coração volte a bater no ritmo da confiança. Esse é o escudo da palavra. Não um amuleto, mas um estado de consciência. A palavra é o portal. A fé é a energia. E o amor é o invólucro. Quando os três se unem, nada te atinge. E de dentro dessa luz, você começa a enxergar o mundo de outro modo. O que antes te ameaçava, agora parece pequeno. O que antes te assustava, agora te ensina. E o que antes te fazia correr, agora te faz confiar. Porque quem aprendeu a usar a palavra como escudo, não foge do mundo, caminha nele com serenidade. O escudo da palavra é, portanto, o símbolo da consciência desperta. Você não precisa se defender de nada quando sabe quem é. O verdadeiro poder está na vibração que você sustenta, não na guerra que você evita. E quem vive no Salmo 27, vive nessa vibração. Essa é a quarta chave do Salmo 27. A palavra é o escudo da fé. E quem aprende a usá-la com amor e certeza,
torna-se intocável no campo da luz. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Com essas palavras, o Salmo 27 termina. Mas, na verdade, não é um fim, é um começo, porque esse versículo não fala sobre esperar parado, fala sobre esperar vibrando. Florence Scovel Shinn chamava isso de estado da luz. É quando você para de pedir, para de duvidar, para de negociar com a vida e simplesmente permanece na frequência da certeza. É o momento em que a alma se alinha ao divino e diz, em silêncio, tudo já está resolvido. A fé não é barulho, é vibração. Ela não grita, não implora, não tenta controlar, ela apenas sabe, e esse saber cria uma força invisível que reorganiza o mundo ao redor. Florence dizia, aquele que está na luz não precisa se defender do escuro, basta permanecer aceso. O estado da luz é isso, permanecer aceso. Mesmo quando tudo apaga, você continua vibrando fé. Mesmo quando não entende, continua dizendo, eu confio. Mesmo quando parece difícil, continua respirando em paz. O salmista dizia, o Senhor é a minha luz. Ele não estava descrevendo Deus como uma estrela distante, mas como uma energia que habita dentro de cada um. Essa luz não é física, é consciência. E quando você se conecta a ela, o medo perde poder. O estado da luz é a consequência natural de quem vive o Salmo 27. Depois de confiar no invisível, de decretar com fé e de usar a palavra como escudo, a alma encontra descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque ela entende que já está sendo resolvido. É o ponto em que a mente para de tentar controlar e passa a cooperar. Você deixa de lutar contra o tempo e começa a fluir com ele. Deixa de se preocupar com o resultado e começa a vibrar no processo. A ansiedade se dissolve, porque o coração entende que está sendo guiado. Florence dizia, não peça luz, seja luz. E é isso que o salmista faz. Ele não busca proteção fora, ele se torna a própria vibração da proteção. Ele não pede coragem, ele vibra coragem. Não clama por fé, ele é a fé em movimento. Esse é o segredo que Florence chamava de viver em estado de realização. Não esperar a prova para crer, mas crer até que a prova apareça. E perceber que, no fundo, ela sempre esteve lá. Pare agora por um instante e sinta. Não há nada que você precise fazer. Apenas estar. Estar presente, estar aberto, estar luminoso. Sinta a luz dentro do peito. Ela é suave, mas firme. É silenciosa, mas constante. Essa é a luz que o Salmo 27 desperta. E quando essa luz se acende, a realidade muda. Não porque o mundo se transformou, mas porque você mudou o modo de olhar. A fé não muda as circunstâncias, muda o observador. E um observador iluminado transforma tudo o que toca. A partir desse ponto, você se torna canal de bênção. As pessoas sentem paz quando estão perto de você. As palavras saem mais calmas. As decisões se tornam mais claras. Você não precisa pregar, apenas existir. A luz fala por si. Florence dizia, a mente tranquila é o altar de Deus. E o Salmo 27 é o caminho até esse altar. Cada versículo é um degrau. E agora você chegou ao topo, o estado da luz. Espera no Senhor. Não é resignação. É sintonia. É saber que o tempo divino é perfeito e que o invisível está a serviço do seu bem. Enquanto você confia, o universo trabalha em silêncio. Enquanto você descansa, a providência age. O estado da luz é viver sem medo e sem pressa. É acordar com gratidão, agir com fé e dormir em paz. É olhar para os desafios e dizer, eu sei que isso também coopera. É entender que cada pausa, cada desvio, cada demora tem propósito e que o amor divino nunca erra a direção. Florence dizia que a fé verdadeira é uma vibração contínua de gratidão. Você não agradece só quando recebe, você agradece porque sabe que já recebeu. Essa é a vibração que abre portas sem esforço. É o estado da luz, a gratidão antes da prova. Então, declare agora, com a voz tranquila e o coração em paz.
Eu espero no Senhor. Eu confio, e Ele fortalece o meu coração. Sinta a força dessas palavras, sinta o corpo relaxar, o peito abrir, o ar fluir. Você está protegido, está guiado, está dentro da luz. Nada pode te atingir quando você vibra em fé. Nada pode te confundir quando você escolhe a clareza. Nada pode te paralisar quando você caminha com o coração confiante. O estado da luz é o lugar onde a alma descansa e o milagre acontece. E o Salmo 27 é o mapa para chegar lá. Primeiro você confia, depois fala, depois sustenta e então vê. Agora, o ciclo está completo. A fé virou frequência e a sua vida começa a refletir isso. Repita em silêncio como um decreto final. Eu vivo na luz, eu falo com fé. Eu confio no tempo divino. Eu sou guiado e protegido. E sinta, porque é verdade. O Senhor é a tua luz, e nada pode apagar o que foi aceso por dentro.